E aí, pessoal, como é que vocês estão? Começando mais uma análise pós-jogo para a gente poder falar sobre Santos 1, Goiás 2, pela 25ª rodada do Brasileirão 2022, né? Tristes por essa derrota, né? Tristes pela forma que o Santos jogou para ter perdido. Então, né, vamos falar desse jogo, né? Temos que falar desse jogo, então vamos falar desse jogo. Mas antes disso, por favor, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos. E fala desse canal também para todo o Santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. Não custa nada, é de graça, você não paga nada. Então faça isso para me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. Mas enfim, né? Vamos começar a falar desse jogo agora, né? Vamos pra parte triste, né? Do vídeo, né? Pra parte triste, né? Que não é um vídeo triste pela derrota, né? E pela forma que o Santos jogou também, porque assim, na minha visão, no meu ponto de vista, né? Como torcedor, mas não só como torcedor, mas também como um analista, né? Analisando o jogo, né? Como telespectador e analisando o jogo, assim, o Santos joga até melhor do que o Goiás e perde o jogo, né, por 2-1, né, por vacilos, né, por, assim, falta de pontaria, falta de, como que eu vou dizer, efetivação, né, porque o Santos jogava bem, mas não conseguia ser de fato efetivo, e por isso é derrotado pelo Goiás. Se a gente for parar para pensar bem, as duas únicas chances que o Goiás teve no jogo, né, foram em direção ao gol do Santos e foram para o gol de fato. Nas duas únicas chances, nas duas únicas oportunidades que o Goiás de fato teve, né, o Goiás marcou gol. Marcou seus dois gols nas duas únicas oportunidades que teve e por isso venceu o Santos. Mas, assim, em todas as oportunidades que o Santos teve, em todas as oportunidades que o Santos teve, todas mesmo, né? O Santos não conseguia aproveitar só uma, né? Que foi pro gol, que foi o gol contra, né? O gol contra que foi a favor do Santos, né? Gol contra do Goiás que foi, né, a favor do Santos, né? Quando o Santos empatou, né? Foi a única vez que o Santos conseguiu aproveitar a chance que teve. Nas outras vezes o Santos não conseguiu aproveitar a chance que teve para conseguir fazer o placar a seu favor, para conseguir pelo menos empatar esse jogo até então sair com a vitória. Se a gente for parar para pensar bem, o Santos poderia e merecia ter saído com a vitória, poderia e merecia porque fez para isso, principalmente no primeiro tempo. O Santos teve muitas chances no primeiro tempo, né? Teve uma chance com o Soteldo, que o Soteldo faria um golaço se não fosse a defesa do goleiro Tadeu, né? O Santos também teve uma chance com o Rodrigo Fernandes que parou na trave, né? E se não fossem essas duas chances tivessem ido para o gol, se não fosse na trave a chance do Rodrigo Fernandes e o Tadeu não tivesse defendido o chute do Soteldo, que o Soteldo teria feito o gol, o primeiro tempo terminaria 2-1 para o Santos, não 1-0 para o Goiás. Teria terminado 2-1 para o Santos. Daí, no caso, o Santos teria feito 3-1 no gol que fez, né? No gol de empate teria sido 3-1 para o Santos. E daí o Goiás diminuiria para 3-2 e o jogo teria terminado 3-2 para o Santos. Mas o jogo poderia terminar 3-2 para o Santos, poderia ter terminado em 3-2 para o Santos em qualquer outra oportunidade que o Santos teve além dessas, né? Poderia ter empatado em 2-2, enfim, o Santos poderia ter tido um placar melhor se tivesse sido um pouco mais efetivo. O Santos parou no goleiro Tadeu, parou na falta de pontaria, parou na falta de efetividade. Foi isso o que fez diferença para o Goiás ter vencido o jogo. O Goiás não fez um jogo ótimo, perfeito, excelente. O Goiás não jogou tão bem assim. O Goiás assim jogou para se defender. Goiás atacou nas duas vezes que atacou e só nessas duas vezes que atacou e depois simplesmente se defendeu, jogou na defesa e sabendo se defender bem da forma que dava. Foi isso que o Goiás fez. E o Santos partindo para o ataque, mas não conseguindo ser de fato efetivo. Então foi isso que a gente tem para falar desse jogo, é isso que a gente tem para resumir. Resumidamente, o jogo foi isso, foi esse o jogo. O Santos tentando atacar, mas não conseguindo ser efetivo. E o Goiás defendendo bem da forma que dava, né? Mas assim, o Goiás não jogou bem, o Goiás não chegou a assustar o Santos, tirando os dois gols que o Goiás fez, o Goiás não chegou a assustar o Santos, foi só o Santos que assustou o Goiás, né? O Santos que teve as chances, que teve as oportunidades, mas não conseguiu fazer de fato, não conseguiu ser efetivo.
e foi isso que resultou no placar, que poderia ter sido diferente e foi diferente a favor do Santos. O Santos poderia ter pelo menos empatado a partida e poderia ter até ganhado. Poderia ter ganhado se não fosse a falta de pontaria, se não fosse as defesas do goleiro Tadeu. Enfim, né, a gente fica chateado também por isso, porque o Santos joga melhor, joga bem, joga melhor, mas é derrotado. Né? Mas pontos que a gente tem para criticar no time do Santos é porque, assim, todas as chances, todas as oportunidades que o Santos teve, pelo menos a maioria delas, né, foram com o Soteldo. Foi o Soteldo que puxou o Santos, o Soteldo que regeu o time do Santos, que fez a direção do time do Santos. Se o Santos não estivesse com o Soteldo, sabe-se lá como que o Santos ia jogar. Porque todas as oportunidades que o Santos teve, todas as chances que o Santos teve, a maioria delas, pelo menos, saíram do pé do Soteldo, nasceram do pé do Soteldo com jogadas dele. Né? Se não fosse isso, né, se o Soteldo não estivesse no time do Santos, se ele não tivesse voltado, ou se ele não tivesse sido escalado para o jogo ontem, sabe-se lá como que o Santos teria jogado. O Santos poderia ter jogado muito pior do que jogou, e pior até do que o Goiás, e o Goiás que poderia ter tomado conta do jogo. Não sei. É uma possibilidade, não sei, né? Não sei, mas é uma possibilidade. Mas o que eu tô falando é que o Santos tá muito carente, assim, tá muito carente. O Santos não tem um elenco, assim, forte o suficiente. Não é um elenco fraco, é um elenco limitado. É um elenco limitado que o Santos tem. Não é um elenco fraco, não é um elenco tão ruim assim no papel, não é. Mas é um elenco que tem as suas dificuldades, que tem suas carências e precisa melhorá-las nesses pontos. O Santos precisa melhorar a pontaria, melhorar a efetividade, melhorar a marcação, enfim, a forma de se defender, né? O Santos tomou seus gols em vacilos também. O primeiro gol saiu num vacilo do Maicon, né? Numa falha dele, né? Assim, os papéis precisam ser desempenhados de uma forma melhor. O Santos precisa melhorar a sua atuação, precisa corrigir os seus erros para, assim, não tomar gol da forma que tomou ontem também. Né? O Santos precisa melhorar na defesa. O Santos precisa melhorar os pontos que precisa melhorar em relação à defesa. É isso que a gente tem para ver do time do Santos. Né? Mas, enfim, os jogadores que chegaram, o Soteldo tá fazendo uma grande diferença no time, né? Apesar de ele não ter feito nenhum gol ainda desde que voltou, né? Foram só 2 jogos dele até agora, né? Se eu tô certo, foram só 2 jogos dele, né? Foi contra o São Paulo, Cuiabá e ontem contra o Goiás. Então foram 3 jogos que ele já jogou. Né? Em 3 jogos, né? A gente não tem coisa pra criticar dele, não tem nada que criticar dele e do Soteldo, né? Até agora ele tá fazendo a diferença, apesar de ele não ter feito nenhum gol ainda, né? Apesar de ele não ter feito nenhum gol, ele tá fazendo a diferença, né? Porque ele tá jogando como ele sempre jogou no Santos desde que ele chegou, né? Mas assim, Carabarral também tá no seu terceiro jogo pelo Santos, e até agora não acrescentou nada. Carabarral até agora não fez diferença nenhuma, não tá demonstrando nenhuma razão em ter sido contratado, não tá dando nenhum motivo fazendo valer a pena isso, né? Então, o que a gente sempre fala, não é só contratar para contratar, é contratar para reforçar o time e reforçar o elenco, né? Soteldo tá fazendo isso? Tá, mas Carabarral ainda não. Carabarral tem que começar a fazer a diferença também, né? Não só ele, mas também Natan, Luan, né? Natan e Luan, né? Não estão fazendo grande diferença, precisam fazer a diferença para reforçar o time do Santos para poder suprir as carências, os defeitos que o Santos tem no elenco em si, né? Mas é isso. E também sobre como que eu vou dizer, provocações. Acho que a gente pode chamar de provocações ao técnico Lisca, né? Depois da derrota ontem, todo mundo já tá xingando o Lisca, mandando ele tomar suco de caju, mandando ele ir pra lá não sei aonde, mandando ele ir pra ponte que caiu, né? Já tá todo mundo atacando o Lisca, né? Mas, gente, o que eu tenho pra dizer, assim, é pedir calma. O que eu tenho pra dizer é pedir calma. Eu não sou também completamente a favor da contratação do Lisca. Quando ele chegou, eu não fui a favor da contratação dele. Sendo sincero com vocês, eu não fui completamente a favor. Eu não aprovei, assim, tanto, né? Acho que ele não seria a melhor opção de técnico, de comandante para treinar o Santos. Mas como ele foi o técnico contratado, como ele foi o técnico escolhido para assumir o time do Santos, o que a gente tem que fazer é apoiar o trabalho dele, apoiar, que eu digo assim, da força, né, da força, não criticar, não xingar, não
apontar defeito, né, os defeitos que estão evidentes, né, mas não assim denunciar esses defeitos e xingar o trabalho dele, né, ofender a pessoa, né. Assim, o que eu tenho pra dizer é calma, porque o técnico chegou, ele veio, né, para assumir o comando do Santos. Ele veio para assumir o comando do Santos. Se ele tá assumindo o comando do Santos, a gente tem que, assim, dar força pro trabalho dele, esperar que o trabalho dele seja cada vez mais efetuado e melhor efetuado da melhor forma possível. É isso que tem que fazer do trabalho dele, né? Ser um trabalho cada vez melhor. Cada vez melhor que eu digo, assim, de, assim, permanecer a eficiência. Ser um trabalho eficiente e sempre se manter um trabalho eficiente, um trabalho sólido, um trabalho firme. Assim, que eu tenho pra dizer sobre o trabalho do Lisca, né? Ele tem que ser assim. A gente tem que dar força para que seja assim. Né? Não vamos, assim, criticar, já jogar 50 pedras no trabalho dele. Né? Já xingar, assim, o jeito dele que ele tem de treinar o time, xingar o Lisca. Não vamos fazer isso, porque isso também só piora. Isso só piora, só vai piorar a situação, vai deixar a gente cada vez mais nervoso. Então, vamos, assim, ter calma, ter paciência com esse trabalho que ele está fazendo. Vamos ver como que vai ser o próximo jogo. O próximo jogo do Santos é contra o Ceará, né? Ceará, que era um time que o Lisca já treinou. É um time que o Lisca já treinou. Ele fez um bom trabalho no Ceará também. Vamos ver como que o Santos vai jogar com o Ceará fora de casa. O Santos não pode repetir os mesmos erros que cometeu contra o Goiás, os mesmos vacilos que cometeu contra o Goiás nos gols que o Goiás marcou em cima do Santos. Mas enfim, vamos ver como que vai ser esse próximo jogo. O próximo jogo também é um jogo complicado contra o Palmeiras no Allianz Parque. Palmeiras, que é o líder do Brasileirão, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, né? E é isso, né? Vai ser uma sequência meio assim que ruim do Santos. Aliás, vamos ver aqui, né? Vamos ver se eu consigo pegar qual que vai ser o próximo jogo do Santos contra o Palmeiras, porque eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui. Não sei se eu tô com a internet completamente funcionando. Pera aí, deixa eu ver aqui se vai. Cadê aqui? Google. Que eu tô com outro celular aqui, um celular reserva pra poder fazer o flash, já que eu não tô com a minha ring light funcionando. Por isso que eu tô com flash, por causa do celular. Vamos ver aqui. Qual que vai ser o próximo jogo do Santos depois de jogar com o Palmeiras. Então o Santos pegou o Goiás ontem, né? Daí o próximo jogo é com o Ceará, fora de casa no Castelão, né, lá no Ceará. Daí depois contra o Palmeiras, no Allianz Parque, né, o clássico contra o Palmeiras. Depois vai ser contra o Atlético Paranaense na Vila, né. Então, enfim, só depois que o Santos vai ter uma sequência um pouquinho mais fácil. Mais fácil que eu digo no sentido de estar jogando em casa, né. Vai ser uma sequência complicada de times que são times bons, né. Ceará que tá fazendo um bom campeonato brasileiro, né, empatou com o Flamengo, inclusive no Maracanã. Palmeiras, líder do campeonato, vai ser um jogo complicado também, até mais complicado do que a gente esperando que seja no jogo com o Ceará, né? Atlético Paranaense é um time bom, é um time que está fazendo um bom campeonato brasileiro, ele está entre os 4 primeiros, se eu não me engano, na tabela de classificação ele está entre os 4 primeiros, né? Mas é um jogo que vai ser na Vila, então eu acho que acaba ficando um pouco mais fácil, né? Se bem que o último jogo também foi na Vila e o Santos perdeu. Mas o Santos tem que, assim, melhorar a sua qualidade, não cometer os mesmos erros que cometeu, para poder ter resultados bons, resultados melhores do que foram ontem, claro, né? Enfim, né? Vamos ver como que vai ser essa próxima sequência aí do Santos. Esperamos que seja a melhor possível, né? Vamos esperar o melhor possível desse time, que esse time possa corrigir os erros que cometeu. Enfim, é isso. E, gente, como eu falei, volto a repetir, não vamos, assim, ficar atacando o Lisca com todas as nossas forças. Vamos confiar no trabalho dele, porque ele que está treinando o Santos. Se ele está treinando o Santos, o que a gente tem que fazer é confiar no trabalho dele. É a única coisa que nos resta. É melhor do que ficar xingando ele para ficar nervoso, né? Mas enfim, sobre o Campeonato Brasileiro, né? A situação do Santos está na tabela. O Santos agora desce para a 10ª colocação, nesse resultado que foi de ontem, o Goiás passou o Santos, né? Foi aos 35 pontos, com 34, na 10ª colocação, né? Enfim. O Santos não subiu de posição, né? E no caso desceu uma posição por causa da derrota, né? O Goiás passou o Santos, tomou na nona colocação do Santos e o Santos foi para 10º. Mas enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos, né? Mas assim, sobre pontuação, o jeito que o Santos vai terminar no Campeonato Brasileiro, eu chuto assim, acho que pra ser sincero, vai ser meio complicado o Santos chegar assim no G6. Eu acho que o Santos termina lá para a 8ª colocação.
oitava colocação, mais ou menos isso, né? Vamos torcer para que venha um G8, né? Para que esse campeonato brasileiro tenha um G8, né? Quem sabe um G10, né? Para o Santos terminar na 10ª colocação, se o Santos terminar na colocação que tenha um G10, assim, mas eu acho que o Santos termina assim, entre a 8ª e 12ª colocação, mas espero que termine no máximo, assim, na 8ª, e quem sabe numa posição até melhor do que essa, né? Dependendo de como que o time fosse se comportar a partir de agora. Que os erros de ontem possam servir para alguma coisa. É isso que eu tenho para dizer sobre esse time, sobre essa derrota. Enfim, eu tô meio triste, né, com essa derrota, e quem não tá, né, porque nós perdemos uma oportunidade enorme de subir na tabela. Mas enfim, né, o que a gente pode fazer? Mas é isso, gente. Então, agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos conteúdos do Santos pra vocês. Então, é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.